Você já se sentiu preso a algo que parecia impossível de escapar? Algo que consome sua mente, seu corpo e sua alma, deixando você sem direção, sem forças? Agora imagine a sensação de, um dia, finalmente ter a coragem de dar o primeiro passo para mudar, para se libertar, para recuperar a sua vida, a sua verdadeira identidade. Parece impossível, não é mesmo? Mas é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Hoje, vamos explorar uma jornada de transformação pessoal, de quebra de barreiras e de renascimento. Eu sei que pode ser difícil, às vezes, ver a luz no fim do túnel, mas posso te garantir uma coisa. Tudo o que você precisa para começar a mudar está dentro de você. E eu estou aqui para te mostrar como despertar essa força, essa coragem, essa chama que te impulsionará para algo muito maior do que você imagina. Mas antes de começarmos, quero pedir para você deixar o seu like e, claro, acompanhar cada detalhe desse vídeo. Não deixe passar nem um segundo, porque cada momento que você assistir aqui pode ser a chave que falta para você dar esse primeiro passo. Não é só sobre assistir, é sobre transformar sua vida. E o primeiro passo começa com a decisão de se comprometer com o que está por vir. Acredite, o que você verá hoje pode ser o catalisador de tudo que você tem buscado. E você vai querer estar aqui para aproveitar cada pedacinho dessa jornada. Agora, vamos juntos desvendar um tema tão profundo e que tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Este vídeo é para você, que está pronto para se transformar. Então fique até o final e permita que cada palavra te inspire a seguir em frente. Me chamo Carla, a professora dedicada que fazia as crianças sorrirem com histórias criadas na hora, até que me tornei Irmã Patrícia, esposa do reverendo Hugo Martins, um título que carrego como um fardo. Hoje, aos 85 anos, com a pele marcada pelas rugas, sentada aqui, com vista para o mar de Porto Seguro, é hora de compartilhar com você a história de como descobri que o inferno não é apenas subterrâneo, mas também pode ser encontrado em um lar abençoado, por mãos que, longe dos olhos da congregação, se transformam em punhos. O encontro com o pastor. A tarde estava abafada, como só Porto Seguro sabia ser, e o sol parecia pesar sobre as ruas estreitas do centro da cidade. O mercado estava cheio, o cheiro de peixe fresco misturava-se com o de frutas tropicais. E o burburinho de vendedores e clientes ecoava pelas vielas. Eu, Carla, passava pela praça, dirigindo-me ao colégio onde trabalhava. O movimento da cidade sempre me fascinou, mas algo dentro de mim ainda sentia o peso de uma solidão silenciosa. Aos 32 anos, eu era uma mulher com uma vida tranquila, mas com um vazio crescente. A maior parte dos meus dias era preenchida com as risadas das crianças, o som da lousa riscando e o barulho das cadeiras se arrastando enquanto eu corrigia cadernos. Eu amava o que eu fazia, não tinha dúvidas disso. No entanto, em meus momentos de introspecção, uma inquietação crescente se fazia presente. Algo dentro de mim dizia que a vida que eu levava estava incompleta. Havia um buraco no meu peito que nem a docência e nem a companhia de minha irmã Jossara preenchiam. Foi nesse cenário, entre o suor quente da tarde e o ritmo apressado da cidade, que tudo mudou. Eu estava voltando para casa quando notei uma movimentação incomum na antiga loja de móveis na esquina da rua. Aquela loja que há muito tempo estava fechada, agora estava reaberta. Mas não era apenas uma reforma qualquer. Os homens que estavam lá carregavam móveis simples e cadeiras de plástico. Havia algo vibrante no ar, algo que parecia estar nascendo. Uma faixa pendurada anunciava Assembleia da Fé Renovada, onde milagres acontecem. Minha curiosidade me fez parar. Eu nunca fui de ser atraída por movimentos religiosos, mas algum naquele lugar parecia diferente. O que me chamou a atenção não foi apenas a grande placa que dizia milagres ou os rostos sorridentes que preenchiam a entrada.
Não, o que me paralisou foi o som suave de uma voz que se destacava entre a multidão. Uma voz grave, ressonante, cheia de poder. Eu não sabia, mas aquele som tinha algo que, de alguma forma, me chamava para perto. Com a desculpa de dar uma olhada na nova movimentação religiosa da cidade, entrei na pequena sala. O cheiro de madeira e tinta fresca preenchia o ambiente, mas o que realmente me dominou foi a sensação de ser envolvida por algo maior. Havia uma presença no ar, algo que parecia estar além do que os olhos podiam ver. O pastor estava de pé, com uma Bíblia na mão, falando com uma intensidade que me hipnotizava. Deus não quer filhos mornos, ele bradava enquanto seus olhos varriam a congregação. Ele quer filhos comprometidos, dispostos a deixar tudo para seguir o seu caminho. Era um discurso ardente, cheio de fervor e uma paixão que parecia incendiar o ambiente. Cada palavra que ele pronunciava parecia que falava diretamente comigo. Eu, que passava a maior parte da vida em silêncio, sentia uma necessidade inexplicável de ouvir mais. Ele caminhava pelo palco improvisado, com um carisma que fazia os outros se inclinarem para frente como se temessem perder qualquer parte daquilo que ele dizia. Quando os seus olhos cruzaram com os meus, meu coração deu um salto. A conexão foi instantânea, quase palpável, como se o próprio destino tivesse se firmado ali, naquele exato momento. Ele parou de falar por um segundo, como se percebesse minha presença entre a multidão, e em seguida, com um sorriso suave, continuou sua pregação. Eu sabia naquele instante que algo estava prestes a acontecer. Após o culto, o pastor se aproximou de mim. Ele tinha uma postura imponente, mas a sua voz, quando falava comigo, era suave, quase inconvidativa. Você, irmã, disse ele com uma leve inclinação de cabeça. Eu vi algo em seus olhos durante a pregação. Vejo que há muito potencial em você, que Deus tem um plano para a sua vida. Que tal nos ajudar a levar essa palavra para as crianças? A escola dominical precisa de alguém com o seu dom. Naquele momento, eu fiquei sem palavras. Como ele sabia do meu trabalho com as crianças? Como ele sabia do amor que eu tinha por ensinar? Mas, em vez de questionar, senti uma sensação de profunda confiança se instalar. Ele estava certo. Era como se ele visse através de mim, como se tivesse penetrado nas minhas inseguranças e visse algo que eu mesma ainda não conseguia enxergar. Aceitei o convite para liderar a escola dominical e em pouco tempo já estava completamente inserida na rotina daquela igreja recém-formada. Hugo Martins, o pastor que havia me convidado, passou a ser uma presença constante na minha vida. Ele não só pregava sobre Deus, mas falava com uma intimidade rara, uma proximidade com o divino que eu jamais havia presenciado em nenhum outro líder religioso. Quando ele falava, parecia que cada palavra era dita diretamente a mim. A cada encontro, minha devoção aumentava. Eu acreditava que Deus me havia colocado ali para ser parte daquele movimento, para ajudar a edificar aquela igreja. O tempo foi passando e Hugo se aproximou cada vez mais de mim. Não só como pastor, mas como homem. Com suas palavras de fé e carinho, ele se tornou uma âncora na minha vida. Ele me via como alguém especial, alguém com uma missão única. E eu, que sempre me senti invisível, agora me via reconhecida, valorizada, apreciada. Mas, como em toda história, a linha entre a fé verdadeira e o uso da fé para controle pode ser tênue. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a me perder completamente na ideia de um destino divino que Hugo havia traçado para mim. Aquela sensação de ser amada, de ser escolhida, me levou a aceitar um convite que mudaria o rumo de toda a minha vida. O pastor Hugo me pediu em casamento. Ele dizia que Deus havia me preparado para ser sua parceira, não apenas como esposa, mas como a mulher que daria suporte ao seu ministério. Eu, sem hesitar, aceitei. Sim, respondi, acreditando que essa era a minha missão. Eu não sabia que com aquele sim estava entrando em um caminho que me faria questionar até o que era realmente amor. Mas eu já estava
completamente envolvida. E foi assim, com uma mistura de devoção e paixão, que minha vida ao lado de Hugo começou. A solitária jornada para o casamento. Nos meses seguintes ao nosso encontro, a vida foi tomando um rumo que eu não conseguia mais controlar. Hugo, com sua presença constante e seu carisma sobrenatural, foi me atraindo para um mundo que parecia ter sido feito sob medida para mim, mas que ao mesmo tempo se tornava cada vez mais sufocante. A Igreja da Renovação Espiritual crescia rapidamente e a cada culto, a cada reunião de oração, a cada evento que organizávamos juntos, a minha conexão com Hugo se tornava mais profunda. Ele falava de Deus com tanto fervor que era impossível não se sentir completamente absorvida por sua visão, por sua missão. Ele acreditava que a obra que estava fazendo ali era divina. E eu acreditava nele. Durante o dia, me entregava à educação das crianças, mas à noite, meus pensamentos eram consumidos pela ideia de servir a Hugo, de ser sua auxiliadora fiel, como ele dizia. Hugo não me pedia nada diretamente, mas a forma como me olhava, a maneira como falava sobre o propósito de Deus para a nossa vida, parecia ter um poder silencioso de manipulação. Eu não sabia, mas aos poucos estava começando a perder minha própria vontade. A voz de Hugo tornava-se a única que eu ouvia com clareza. Era como se eu tivesse sido envolvida por uma teia invisível, e embora o peso de cada decisão fosse grande, eu não conseguia mais sair. Ele era a minha força, minha razão para existir. Tudo o que fazia era para agradá-lo, para seguir as orientações dele, para ser a esposa ideal que ele sempre mencionava nos cultos. Ele começava a me ver como uma extensão dele mesmo. E aquilo, no início, me dava um sentido de pertencimento. Sentia que estava cumprindo minha missão divina. Como ele me dizia, ele me via e eu sentia que minha vida só fazia sentido quando estava ao lado dele, apoiando a obra dele. E então, em um culto particularmente impactante, Hugo fez um pedido. Não foi um pedido qualquer. Ele olhou para mim com aqueles olhos profundos, cheios de convicção e disse: Carla, eu tenho orado para que Deus me mostre a mulher certa para caminhar ao meu lado nesta obra. E Ele me revelou que você é a minha auxiliadora, que você tem o chamado de ser a minha esposa. No momento, aquelas palavras me pareceram um ato de pura revelação. Um modo como ele falou com tanta certeza, como se Deus tivesse sussurrado meu nome nos ouvidos dele, me fez acreditar que aquilo não era apenas um convite, mas uma missão sagrada, uma responsabilidade divina. Eu não era mais apenas Carla, a professora, mas Carla, a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Hugo. A mulher que com ele espalharia a palavra de Deus por todos os cantos, a mulher que compartilharia com ele o peso da responsabilidade de conduzir aquela congregação. Eu nunca havia pensado em casamento da forma como Hugo me apresentou. Ele não me pediu para ser apenas sua esposa, mas para ser sua parceira, sua companheira de vida e de ministério. Ele falava com tanto fervor que me fazia sentir que não apenas Deus me escolhera, mas que eu, sozinha, teria a capacidade de transformar o mundo ao lado dele. Aquela noite foi a noite em que eu finalmente aceitei. O pensamento de um futuro ao lado de Hugo, dentro daquele papel sagrado de esposa e mãe do ministério, parecia a única opção. Não houve hesitação. Fui consumida por uma ideia que parecia maior do que eu mesma, um propósito divino que me chamava. Com a mesma intensidade com que Hugo me convidou, ele anunciou ao público, na igreja, nossa união iminente. Deus me mostrou, meus irmãos, que Carla será a mulher que me acompanhará nesta jornada divina. O Senhor nos uniu para que juntos possamos continuar a sua obra. O aplauso da congregação foi ensurdecedor. As pessoas estavam felizes por nós e eu me senti
especial, escolhida. Mas dentro de mim uma semente de dúvida começou a nascer. Eu tentava ignorá-la, mas ela estava ali, persistente. Eu estava me apaixonando por Hugo, sim, mas será que essa paixão não estava se misturando com a crença de que eu deveria ser a mulher perfeita para ele? Estava começando a me perguntar se de fato essa era uma escolha minha ou algo que estava sendo moldado por ele, pela igreja, pelo ambiente em que eu me via imergida. Mas essas dúvidas logo se dissiparam diante do fervor das palavras de Hugo. Ele me falava com uma autoridade, como se fosse a própria voz de Deus em minha vida. Você foi escolhida, Carla, não só por mim, mas por Deus. Você é a mulher que vai me apoiar em tudo, que vai ser a mãe espiritual dos filhos que teremos juntos, que vai ser o pilar da nossa casa e da nossa igreja. Com o passar dos dias, Hugo passou a me guiar ainda mais perto. Ele me dizia como me vestir, o que dizer, como agir em público. Cada palavra dele era uma direção que eu sentia como sendo divina. Não eram apenas conselhos sobre como ser esposa, mas sobre como ser uma mulher de Deus. O que parecia ser um relacionamento natural foi se tornando um comando, silencioso. Hugo não precisava dizer muito, eu entendi o que ele queria. E com isso, minha identidade, aos poucos, foi sendo moldada. Fui deixando de ser a Carla espontânea e independente e passei a ser a esposa do pastor. A mulher que todos admiravam e que ele usava para ser o símbolo do que ele considerava uma mulher de fé. Hugo começou a se afastar das pessoas. Os cultos tornaram-se mais intensos, a igreja crescia de forma alarmante e a responsabilidade sobre seus ombros, sobre os meus também, aumentava. No entanto, o que eu não sabia era que cada passo que ele dava em direção à ascensão ministerial era um passo mais distante de quem ele realmente era. Eu não via, mas as pequenas fissuras da sua verdadeira natureza começaram a aparecer. Ele era o líder, o guia, o homem escolhido por Deus, mas aos poucos fui percebendo que a imagem de perfeição que ele exibia diante da igreja era uma fachada. Dentro de casa, ele começava a me tratar de maneira diferente, exigindo mais, cobrando mais de mim, como se eu fosse uma extensão de missão dele, não uma parceira de vida. Eu me perguntava se eu ainda era Carla ou só a esposa do reverendo. Será que Hugo ainda me via como uma mulher ou só como alguém que deveria servi-lo? Aqueles primeiros sinais, sutis, mas presentes, me deixaram com uma sensação crescente de incômodo. Mas não tinha escolha. O casamento se aproximava e, mais uma vez, me vi entregando minha vontade ao que ele achava ser o propósito de Deus para minha vida. Quando o grande dia chegou e estávamos diante do altar, rodeados pela congregação que aplaudia nossa união como algo santo, eu não sabia se estava indo em direção a meu destino ou me entregando completamente a um caminho que talvez não fosse meu. Mas o brilho nos olhos de Hugo, o fervor das suas palavras, a promessa de uma vida de devoção total, me cegaram para qualquer dúvida que eu tivesse. Eu estava prestes a entrar numa jornada que nunca imaginaria o quão difícil seria. Uma jornada onde a minha fé e a minha identidade seriam testadas de maneiras que eu nunca soubera. E assim, no dia 12 de dezembro de 1973, aceitei a minha nova vida. Sem realmente compreender o que estava prestes a acontecer. Eu estava me casando com Hugo, o homem de Deus, o homem que guiaria a minha vida, sem perceber que estava deixando para trás a mulher que eu era, para dar lugar à mulher que ele queria que eu fosse. A escuridão começa a se instalar. Os primeiros dias após o casamento pareciam um sonho. O pequeno sobrado onde morávamos, a apenas 2 quadras da igreja, era simples, mas tinha um charme peculiar.
O primeiro andar era transformado em um espaço de recepção para membros da congregação, onde realizávamos estudos bíblicos, encontros e orações. O segundo andar, o nosso, era modesto, com uma sala de estar, um pequeno quarto e um banheiro. Era ali que passávamos as nossas noites, entre conversas sobre o futuro e os planos de Hugo para a igreja. Nos primeiros meses, tudo parecia funcionar de acordo com o que eu imaginava ser uma vida perfeita, ao lado de Hugo. Ele estava sempre em movimento, organizando eventos, dando palestras e sua voz imponente reverberava por toda a cidade. Eu o via como um homem de Deus, um líder que guiaria todos para a salvação. A congregação crescia e as pessoas o amavam com fervor, mas, à medida que o tempo passava, percebi que a nossa vida, ao contrário do que eu pensava, estava longe de ser a idealizada. Hugo parecia se distanciar de mim, mas não de uma forma óbvia. Não eram brigas, não eram confrontos, eram pequenas mudanças, sutis, que passaram despercebidas por muitos, mas que deixaram uma marca crescente em minha alma. A primeira mudança, quase imperceptível, aconteceu quando ele começou a me cobrar mais sobre minha postura na igreja. Ele queria que eu fosse a esposa do pastor exemplar. Não bastava apenas estar presente nos cultos ou nas reuniões. Eu tinha que ser uma presença constante de fé pura, uma inspiração para todas as outras mulheres da congregação. A pressão de ser perfeita, de estar sempre impecável, começou a me sufocar. Hugo me dizia como me vestir, como falar, até mesmo como sorrir. Ele queria que eu fosse vista não apenas como uma esposa, mas como uma extensão do próprio ministério. Carla, você não pode se dar ao luxo de ser simples. Você tem que ser um reflexo da obra de Deus. Você é minha esposa, minha parceira. As pessoas esperam mais de você. A cada cobrança, eu me sentia um pouco menor, um pouco mais invisível. Eu não era mais Carla, a professora, a mulher com ideias e vontades próprias. Eu estava me tornando um símbolo, uma imagem, a mulher de Deus, a esposa do pastor. As palavras de Hugo, que antes me enchiam de orgulho, começaram a pesar, e uma parte de mim foi se apagando, sem que eu percebesse. Ele nunca me disse diretamente, mas aos poucos fui entendendo que para ele, meu valor estava atrelado à minha capacidade de me sacrificar por ele e pela igreja. Com o tempo, a situação foi se tornando mais complexa. Hugo começou a se afastar, mas de uma maneira silenciosa. Ele sempre estava presente fisicamente, mas a distância emocional entre nós foi ampliando. As noites que antes eram cheias de conversas sobre nossos sonhos, nossos planos, agora eram frias e silenciosas. Hugo estava obcecado com o crescimento da igreja, com a obra de Deus, e aos poucos eu fui me tornando apenas uma espectadora dessa obra. Ele parecia cada vez mais distante de mim, como se eu fosse apenas um detalhe na grande missão divina que ele acreditava estar cumprindo. Foi durante uma dessas noites silenciosas que percebi a verdadeira mudança. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando Hugo entrou na sala com um semblante fechado. Ele se sentou à mesa e me olhou fixamente. Carla, você ainda não entendeu que a nossa vida não é mais sobre nós dois. Agora é sobre a missão. Você vai ter que se entregar completamente, como eu estou me entregando. Não há mais espaço para dúvidas, para inseguranças. Eu olhei para ele, tentando entender o que ele estava dizendo. Eu já havia dado tudo de mim para esse casamento, para essa vida. Mas, no fundo, uma dúvida começou a surgir. Será que essa vida que estávamos construindo ainda era nossa? Ou era apenas o reflexo das expectativas dele? Com o passar das semanas, o que começou como uma pequena dúvida se transformou em um questionamento constante. Eu me via perdida entre a mulher que Hugo queria que eu fosse e a mulher que eu estava me tornando. Eu tinha me afastado das minhas amigas, da minha irmã, daquilo que me fazia sentir viva. Estava isolada em minha própria casa, cercada de regras, expectativas e a constante pressão para ser algo que eu já não sabia mais se era capaz de ser. As pequenas falhas começaram a se acumular.
Hugo não se importava com o fato de eu estar esgotada, de não conseguir mais sorrir de forma genuína. O único que importava era a obra. E lentamente eu fui me tornando uma peça no quebra-cabeça do ministério dele. Uma peça que para ele deveria ser perfeita, imaculada, sempre disposta a servir, sem questionamentos. Eu ainda não sabia, mas havia algo muito maior acontecendo dentro de mim. Aqueles momentos de dúvida começaram a se transformar numa sensação crescente de medo. Medo de estar me perdendo a mim mesma, de ter me deixado consumir pela ideia de ser uma esposa ideal, pela ideia de ser uma mulher que sacrificava tudo por uma causa maior. Medo de que no final eu fosse apenas mais uma mulher perdida no labirinto da obediência cega. A realidade de estar casada com Hugo, o pastor que todos viam como perfeito, começava a ser mais cruel do que eu poderia imaginar. Cada vez mais eu me via aprisionada em uma teia de expectativas, sem poder dar um passo fora daquele caminho. Eu sabia que havia perdido algo, mas não sabia o quê. Eu sentia profundamente que algo em mim estava desmoronando lentamente. E o pior de tudo, eu não sabia como voltar a ser quem eu era. As paredes da minha casa começaram a se fechar e a escuridão começou a se instalar silenciosamente, como uma névoa que tomava conta de mim sem que eu soubesse como reagir. Cada dia era uma luta silenciosa para manter a fachada de perfeição, para manter o sorriso, para ser a esposa do pastor que todos esperavam ver. Mas por dentro eu estava começando a me perder. Eu não sabia onde começar a procurar a mulher que um dia eu era. Um mar da solidão. O silêncio no pequeno sobrado era ensurdecedor. Era uma quietude sufocante que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Hugo havia saído para mais um de seus compromissos ministeriais, como sempre fazia aos finais de semana. O som da porta se fechando atrás dele ecoou pela casa, e eu fiquei ali, sozinha, com meus pensamentos e com a sensação de estar perdendo o controle da minha própria vida. O peso de cada dia parecia cada vez mais insuportável. A casa estava vazia, mas ao mesmo tempo eu me sentia aprisionada. Eu me lembrava dos primeiros dias do nosso casamento, quando as noites eram cheias de promessas de um futuro brilhante ao lado de Hugo. Aquelas promessas agora pareciam uma lembrança distante, uma memória embaçada, por uma dor que se alastrava por cada canto do meu ser. Em vez da alegria de estar ao lado dele, o que eu sentia agora era um vazio profundo. O vazio de uma mulher que se entregou completamente àquilo que acreditava ser a missão de Deus, mas que no fundo começava a duvidar se ainda sabia quem era ou o que realmente desejava para sua vida. Eu me sentia perdida, como se estivesse navegando em um mar escuro e profundo, sem saber onde o horizonte começava e onde as águas geladas da solidão me arrastariam. A sensação de afundar se intensificava a cada dia. Hugo estava sempre presente, fisicamente, mas emocionalmente ele estava em outro lugar. Sempre falando de Deus, sempre imerso em seu ministério, sempre distante de mim. Ele parecia ser o único que importava. E eu, a esposa que deveria apoiá-lo incondicionalmente, me vi presa num papel que não conseguia mais desempenhar. Naquela tarde, enquanto eu preparava o jantar, o telefone tocou. Era a Jussara, minha irmã, que morava em outra cidade. Ela sabia que eu estava passando por uma fase difícil, mas não tinha ideia da profundidade da minha angústia. Quando atendi, sua voz, embora calorosa, parecia distante. Carla, você está bem? Não tenho ouvido de você. Você tem ficado tanto tempo sozinha. Hugo tem te dado atenção? Eu queria gritar. Queria contar a verdade, dizer tudo o que estava acontecendo dentro de mim, mas ao invés disso apenas respondi com um sorriso forçado, tentando disfarçar a dor que eu sentia. Estou bem, Jussara. O trabalho na igreja tem consumido muito ele, mas isso é normal. Você sabe como o Hugo é dedicado. Eu vou dar tudo certo. As palavras saíram de minha boca com um peso que mal podia carregar. Não era verdade, não estava tudo bem. Mas eu menti, como sempre fazia. Para os outros, para minha irmã,
para o mundo. Eu me tornei uma especialista em esconder minha dor, em manter as aparências, mas naquele momento, no silêncio que se seguiu, senti uma onda de desesperança invadir meu peito. Após a conversa, me afastei da mesa, sem vontade de comer. A casa parecia maior, mais fria, mais distante. Eu me perguntava se alguém realmente sabia como eu me sentia. Como ninguém parecia perceber que, no fundo, eu estava me afundando, lutando para encontrar uma brecha, uma escapatória de tudo que havia me sido imposto. Mas a realidade é que eu não tinha saída. Hugo estava crescendo cada vez mais na sua fé e na igreja, enquanto eu me perdia. A solidão se estendia como um mar imenso e eu estava perdida no meio dele, sem uma boia, sem um ponto de referência, sem saber como voltar para a margem. Tudo parecia nebuloso e a angústia me consumia cada vez mais. Naquela noite, depois que Hugo saiu para uma reunião com líderes de outras igrejas, resolvi caminhar pela cidade, tentar afastar as sombras que me seguiam. As ruas estavam desertas. A luz amarelada dos postes refletia nas calçadas molhadas da chuva que caíra mais cedo. Eu andava sem rumo, absorta em meus pensamentos, quando de repente algo chamou minha atenção. Era uma figura familiar, mas que eu não esperava ver ali. Um homem estava parado na esquina com um olhar fixo em mim. Era Gabriel, um antigo amigo de Hugo que também fazia parte da igreja. Não o vi há meses, mas reconheci imediatamente aquele sorriso inquietante, os olhos penetrantes que pareciam avaliar cada movimento meu. Ele se aproximou, sem dizer uma palavra, até ficar a poucos metros de mim. Carla? Ah, Carla, eu sinto que você está se perdendo. Sei que Hugo está ocupado, mas você ainda é a mulher que eu conheci? As palavras dele soaram como um choque elétrico no meu corpo. Como ele sabia? Como ele podia ver através da fachada que eu tinha construído? Aquele olhar, carregado de algo que eu não conseguia identificar, fez meu estômago revirar. Por um momento, a sensação de estar sendo observada, de estar sendo vista de uma forma que Hugo nunca me via, me paralisou. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando controlar a crescente ansiedade que se espalhava por mim. Gabriel deu um passo à frente e, por um instante, seus olhos pareciam perder a suavidade. Eles estavam agora focados, intensos. Você não é mais a mesma, Carla. Você perdeu a si mesma para ele, perdeu sua identidade. Está se afundando em um mar de solidão e ninguém, nem Hugo, vê isso. Eu tentei disfarçar a sensação de pânico que me invadiu, mas meu corpo traía meus pensamentos. Eu queria afastá-lo, sair dali o mais rápido possível, mas algo dentro de mim me impedia. O que ele estava dizendo era verdade, de alguma forma. Eu me sentia sozinha, engolida por um mar de expectativas e pressões que nunca cessavam. Eu estava perdida. E Hugo não parecia se importar. Não sei do que você está falando. Hugo me ama e estamos juntos nessa missão. Minha voz soou mais fraca do que eu esperava. E Gabriel sorriu. Um sorriso que não era de alívio, mas de compreensão. Ele sabia algo que eu não queria admitir para mim mesma. Você vai precisar de mais do que isso, Carla. O amor de Hugo não vai te salvar dessa solidão. Não se engane. Ele deu meia volta, deixando-me ali, no meio da rua, sozinha. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente como uma sombra que não conseguia dissipar. O mar da solidão que eu havia ignorado começou a me engolir com força. Eu sabia que no fundo ele tinha razão. Eu estava me afundando. Eu havia perdido o controle da minha vida e, mais importante, havia perdido a mim mesma. Naquela noite, enquanto voltava para casa, com os passos pesados e o coração batendo descontrolado, a escuridão dentro de mim parecia mais profunda do que nunca.
A casa estava vazia e o silêncio lá dentro era mais pesado que antes. Eu não sabia como sair daquela prisão, mas sabia que algo dentro de mim havia quebrado. O mar da solidão estava se tornando a minha realidade e eu não sabia mais como nadar para a superfície. O pesadelo real. Os dias se arrastavam lentamente, como se o tempo tivesse se distorcido para me prender em um ciclo interminável de angústia. A casa estava sempre quieta, exceto pelo som da minha respiração ansiosa, que ecoava nas paredes vazias. Hugo estava cada vez mais ausente, e a igreja, que antes era um refúgio para mim, parecia agora ser um lugar onde eu me perdia cada vez mais. Eu estava afundando em um mar de solidão e medo, sem saber como voltar à superfície. Naquela tarde, a sensação de sufocamento foi mais intensa do que nunca. Eu estava sozinha em casa, preparando um café que não tinha gosto. O silêncio era pesado e opressor, e meu corpo parecia se mover em câmera lenta. Quando a porta se abriu, não sabia se o som vinha do lado de fora ou da minha própria mente. Hugo entrou, mas ele estava diferente. Seu rosto estava tenso, os olhos ainda mais fechados, como se tivesse carregado o peso do mundo nas costas. Ele não sorriu como antes, não disse olá, não parecia o Hugo que eu conhecia. Ele entrou direto para a sala e eu o segui, com o coração batendo forte. Algo estava errado. Carla, ele começou, a voz baixa, quase arrastada. Precisamos conversar. Senti um calafrio. O tom de sua voz estava carregado de uma tensão que eu não conseguia explicar. A pressão no meu peito aumentou como se o ar tivesse sido retirado da sala. Claro, Hugo, o que aconteceu? Perguntei, tentando parecer calma, embora minhas mãos tremessem sem controle. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos se fixaram no chão por um momento. Então ele olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia identificar. Como se estivesse me avaliando, como se quisesse entender algo que nem ele mesmo entendia. Você tem sido um pouco difícil de lidar ultimamente, ele disse, a voz firme, mas com uma frieza que me cortou como uma faca. Eu congelei. Eu sabia que as coisas não estavam bem, mas não sabia que ele sentia isso. O que ele estava dizendo? Eu tinha me entregado completamente a ele, a sua missão. Difícil de lidar? Essas palavras me desconcertaram, me fizeram questionar onde tudo tinha dado errado. Eu tô tentando, Hugo. Falei, tentando não demonstrar o pânico que crescia dentro de mim. Eu tô tentando me ajustar ao nosso novo ritmo, à nossa vida. Mas você tem estado tão distante. Eu não sei o que aconteceu com a gente. Hugo deu um passo na minha direção e o frio nos seus olhos aumentou. Você não entende, Carla. Eu não posso mais lidar com isso. Você é minha esposa. Você deveria ser uma extensão do meu ministério, não uma distração. Eu preciso de mais de você. Mais do que você está oferecendo. Eu olhei para ele, tentando entender o que ele queria dizer. As palavras estavam me machucando, mas ao mesmo tempo eu me sentia como uma criança que tentava desesperadamente agradar um pai que nunca estaria satisfeito. Minha mente girava e a sensação de impotência me consumia. Eu tô tentando ser o que você quer que eu seja, Hugo. Eu só não sei mais o que você quer de mim. Hugo suspirou, exasperado. Então o que ele disse me pegou completamente de surpresa. Ele se aproximou de mim e os seus olhos, antes cheios de fé, agora estavam sombrios, frios. Você vai precisar se submeter mais, Carla. Eu sou o líder aqui e você não pode continuar questionando isso. Não posso mais permitir que você fique se afastando de mim. Você precisa se entregar totalmente. Precisa se moldar ao que eu preciso. Ele se aproximou mais, sua presença parecia invadir todo o espaço. Algo em sua atitude mudou de forma tão abrupta que eu não soube o que fazer. Eu queria gritar, queria fugir, mas de alguma forma minhas pernas estavam presas ao chão. Ele colocou a mão em meu ombro, apertando com força como se me controlasse, como se eu fosse sua propriedade. Você está em minha vida, Carla. E é a sua obrigação me apoiar incondicionalmente. Não há mais espaço para dúvidas. Ele fez uma pausa, como se fosse absorver suas próprias palavras. Se você não mudar, se não aceitar o que estou dizendo, a nossa relação vai se tornar um problema.
e eu não posso permitir isso. Aquelas palavras soaram como um golpe. Eu queria sair correndo, queria fugir de tudo isso, mas algo me impedia de me mover. Eu estava presa, não fisicamente, mas de uma forma que eu não conseguia explicar. O medo que me tomava era profundo. Eu não sabia mais o que Hugo queria de mim. Eu não sabia mais quem eu era dentro daquela vida que ele tinha construído para nós. Eu não sei se consigo fazer isso, Hugo. As palavras saíram quase como um sussurro. Eu queria que ele me ouvisse, queria que ele entendesse a dor que estava crescendo dentro de mim. Eu não sei mais o que sou sem você, sem o ministério, mas também não sei como continuar assim. A reação de Hugo foi imediata. Ele me olhou com uma intensidade que me fez dar um passo para trás. Você vai fazer o que for necessário para ser a esposa que eu preciso, Carla. Caso contrário, ele parou, como se ponderasse sobre a sentença que estava prestes a proferir. Caso contrário, você vai perder tudo. Eu senti uma dor aguda no meu peito, como se minhas forças tivessem sido drenadas. Eu estava em uma encruzilhada. Sabia que o que estava acontecendo não estava certo, mas também sabia que se eu resistisse, perderia tudo o que construímos até ali. Hugo, ele parecia tão firme, tão convicto, eu não sabia mais como reagir. O que você quer de mim, Hugo? Eu perguntei, minha voz quebrando. Eu já não sou mais nada sem você. Já não sou mais nada sem o que a gente construiu. Hugo olhou para mim com frieza. Ele deu um passo para trás e, por um momento, a distância entre nós parecia insuportável. Você vai aprender, Carla. Você vai entender que tudo o que faço é para o nosso bem. Não se esqueça disso. E com essas palavras, ele saiu pela porta, deixando-me ali, sozinha, como um reflexo vazio de quem eu costumava ser. O silêncio voltou a invadir a casa, mas desta vez ele não era confortante. Era um silêncio pesado, impenetrável, como um abismo em que eu caía, sem saber onde ia parar. O pesadelo havia começado. Eu já não sabia mais se poderia sair dele. O despertar. O peso da noite caiu sobre mim como uma manta pesada, sufocante, e eu não consegui mais suportar o silêncio. Hugo estava em uma viagem missionária, o que me deixava ainda mais sozinha e vulnerável. Não que a sua presença fosse um consolo, ao contrário, a casa se tornava cada vez mais vazia com ele. O que antes parecia uma missão de fé, agora se desenhava como uma prisão onde cada momento, cada palavra me apertava mais e mais. Eu estava me afogando numa vida que não escolhi completamente, mas que agora parecia ser minha única realidade. Quando o último som da porta se fechou atrás dele, a solidão tomou conta da casa. A escuridão das noites não era apenas física, mas existencial. Fui até a janela e olhei para fora. A rua estava silenciosa, a luz dos postes brilhando de maneira melancólica, refletindo o vazio dentro de mim. Eu me perguntava onde haviam ficado as minhas escolhas, minha identidade. O que Hugo queria de mim era claro: submissão, obediência total. Mas eu já não sabia o que restava de mim. Aquela noite, a dor parecia mais insuportável. O ar estava denso, como se toda a casa estivesse me observando, esperando que eu tomasse alguma atitude, que eu fizesse alguma coisa. Mas o medo me paralisava. Medo do que poderia acontecer se eu tomasse uma decisão errada. Medo de perder tudo. Medo de perder a fé, de perder Hugo, de perder a minha alma. Mas algo dentro de mim começou a se agitar. Talvez fosse o grito silencioso que eu tentava enterrar, ou talvez fosse a força que estava finalmente emergindo, a força que Hugo estava tentando amordaçar durante todo esse tempo. Não sabia ao certo o que me impulsionava a continuar, mas havia algo em meu peito que estava começando a quebrar as cadeias que me aprisionavam. Era quase meia-noite, quando a porta da frente se abriu novamente. Mas dessa vez eu não me assustei. Eu já sabia quem estava ali. Eu sabia, de alguma forma, que as palavras de Hugo não seriam suficientes para me manter prisioneira.
De repente, o som da porta se fechando com um estrondo que ecoou pela casa não parecia mais ameaçador. Na verdade, parecia quase como uma libertação. Eu me virei e ali estava ele, Gabriel. Ele sempre aparecia quando eu mais precisava de alguém. Seu olhar, como de costume, estava penetrante, mas dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Algo que eu não soubera ver antes. A primeira vez que o vi, ele parecia apenas um amigo de Hugo. Mas agora, ele era mais do que isso. Era alguém que parecia compreender o que eu estava vivendo. Alguém que via o que eu não conseguia enxergar sobre mim mesma. Você está sofrendo, Carla, disse Gabriel com uma voz calma, mas cheia de uma autoridade que eu não sabia de onde vinha. Eu não sei mais o que fazer, respondi a voz fraca e cheia de desespero. Eu me perdi nesse relacionamento. Não sou mais eu mesma. Eu sou a esposa do pastor. E mais nada. Gabriel deu um passo na minha direção. Seus olhos estavam mais suaves agora, mas ainda havia aquela chama de compreensão profunda. Ele me observou por um longo momento antes de falar novamente. Você é mais do que isso, Carla. Mais do que essa máscara que está sendo colocada sobre você. Mais do que o Hugo quer que você seja. Você tem dentro de si uma força que ele está tentando apagar, mas ela ainda está aí, esperando para ser desperta. Eu não sabia como reagir às suas palavras. Parte de mim queria gritar, queria afastá-lo, mas outra parte de mim sentia que ele estava dizendo a verdade. Eu me sentia tão quebrada, tão perdida, que não sabia mais em quem confiar. Mas as palavras de Gabriel eram como uma luz tênue, que parecia iluminar um caminho que eu não tinha coragem de seguir. Eu sei que você está com medo. Ele continuou com um tom mais suave, medo de perder tudo, medo de enfrentar a verdade. Mas a verdade é que você já está perdendo. Você já perdeu sua identidade, sua liberdade. E se continuar nesse caminho, vai perder mais ainda. Vai perder sua alma. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. O que ele estava dizendo era tão claro, tão doloroso, mas tão necessário. Eu estava me perdendo, me afundando numa vida que não era minha, num casamento que, embora fundamentado na fé, me estava destruindo. Você não precisa mais viver assim, Carla. Gabriel disse com mais firmeza, como se estivesse quebrando um feitiço que me aprisionava. Eu posso te ajudar a encontrar sua liberdade. Eu posso te ajudar a te libertar de tudo o que Hugo te fez acreditar sobre você mesma. O encarei, sem palavras. Ele estava me oferecendo algo que eu nem sabia que ainda existia. Uma saída, uma chance de recomeçar, de ser quem eu realmente sou, uma chance de voltar a respirar. Tu resi possibile? Perguntei, minha voz tremendo. Gabriel assentiu. É possível sim, mas você precisa fazer uma escolha, Carla. Você vai continuar vivendo na mentira, sacrificando quem você é para agradar a Hugo e aos outros, ou vai despertar para a verdade e tomar as rédeas da sua vida de volta? Eu me sentia dividida. O medo ainda estava ali, apertando meu peito, mas algo em mim começou a se levantar. Algo que eu não sabia que existia. Algo que me dizia que eu merecia mais, que eu tinha o direito de ser livre, de ser eu mesma sem medo de ser rejeitada, sem medo de ser julgada. A decisão estava se formando dentro de mim, ainda vacilante, mas cada vez mais forte. Eu não sabia qual seria o próximo passo, mas sabia que estava pronta para dar o primeiro. Eu não podia mais viver dessa maneira, sem saber quem eu era, sem saber onde eu pertencia. Foi então que, de repente, o telefone tocou. O som cortou o silêncio da casa como uma faca, e eu soube que algo estava prestes a mudar para sempre. A ligação era de Hugo. Ele queria saber onde eu estava, o que estava fazendo. Sua voz exigente me fez gelar, mas ao mesmo tempo foi como um despertador. Eu sabia o que ele queria, mas mais importante, eu sabia agora o que eu queria. Eu respirei fundo. O fim de um ciclo. A casa estava mais silenciosa do que nunca. O peso da minha decisão ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar.
Hugo tinha ligado mais cedo, exigindo respostas, querendo saber onde eu estava, por que eu estava ignorando. Sua voz grave e carregada de autoridade tinha sido uma pressão constante nos meus ouvidos, mas agora, enquanto o relógio marcava as horas, uma sensação crescente de que algo estava para acontecer me tomava, como se o que fosse surgir fosse inevitável, como se o universo estivesse se preparando para revelar algo que eu não podia evitar. A luz do abajur na sala iluminava o espaço de maneira suave, mas a escuridão parecia se aproximar cada vez mais. Eu não sabia mais o que esperar. Cada passo que eu dava em direção à liberdade parecia me aproximar de algo mais sombrio, algo maior que eu ainda não compreendia completamente. A decisão estava feita. Eu não poderia mais continuar nesse casamento. Eu não poderia mais viver nessa mentira. Mas havia algo no ar, uma sensação indescritível que me fazia sentir como se a verdade ainda fosse mais difícil de alcançar do que eu imaginava. Naquela noite, algo aconteceu. Eu estava na sala, sentada no sofá, pensando nos próximos passos. Como me libertar de Hugo? O que fazer com a igreja, com todos os olhos em mim? Meu coração batia acelerado, mas ao mesmo tempo a determinação crescia dentro de mim. Eu já havia tomado a decisão. Agora eu só precisava encontrar a coragem de executá-la. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. O som da madeira batendo contra a parede fez meu corpo gelar. Antes que eu pudesse me mover, Hugo estava ali, de pé na porta, com uma expressão sombria e cheia de raiva. Ele não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele. O rosto de Hugo estava contorcido em uma mistura de raiva e frustração, como se todo o peso de suas palavras e atitudes finalmente tivesse se transformado em algo perigoso. Eu tentei levantar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão, incapazes de me mover. "Você não vai sair daí, Carla." A voz de Hugo era baixa, ameaçadora. Ele não estava mais o marido preocupado, o pastor preocupado com o bem-estar de sua esposa. Ele estava agora em uma forma que eu nunca havia visto antes. Ele estava furioso e a violência em seus olhos era palpável. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para me proteger, mas algo me impedia. Algo que me dizia que, por mais que eu tentasse fugir, a situação já estava além do ponto de retorno. A porta se fechou atrás dele e os 2 homens que o acompanhavam permaneceram em silêncio, como sombras à espera de uma ordem. O ar estava pesado com a tensão e o som dos meus batimentos parecia ensurdecedor. "Você não pode fazer isso", Hugo disse, avançando em minha direção. "Você não tem ideia do que está fazendo. Você acha que vai sair da minha vida assim? Eu te trouxe até aqui, Carla. Você é minha." Eu senti uma onda de pânico, mas tentei me manter firme. Não podia mais permitir que ele me controlasse. Não podia mais ser a esposa submissa que ele queria. Ele não era mais o homem que eu amava. Ele era um estranho, alguém que usava a fé e o poder para me manipular, me destruir. Eu havia tentado ser a mulher que ele queria, mas agora sabia que precisava ser eu mesma, que eu tinha o direito de ser livre. "Eu não sou mais sua, Hugo", consegui dizer, a voz tremendo, mas firme. "Não sou mais sua." Hugo deu um passo para minha direção, seus olhos queimando com raiva. Ele levantou a mão e naquele momento tudo ficou em câmera lenta. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Ele estava prestes a me ferir, a me destruir como sempre fizera. Mas algo dentro de mim finalmente despertou, algo que eu não sabia que ainda existia. Uma força que vinha do fundo do meu ser, algo que não poderia ser subjugado por ele. "Você vai se arrepender disso", ele sibilou, a raiva transbordando na voz dele, mas eu não cedi. Em vez disso, fiz algo que nunca imaginaria fazer. Encarei-o nos olhos e dei um passo à frente. "Você é o único que vai se arrepender, Hugo." O silêncio na sala foi quebrado por um som inesperado. O som de algo quebrando. Os 2 homens atrás de Hugo se moveram rapidamente, como se estivessem prontos para agir, mas Hugo os deteve com um gesto brusco. Ele estava tão concentrado em mim, tão imerso em sua raiva, que não percebeu o que estava prestes a acontecer. Foi quando a porta se abriu novamente. Dessa vez não era Gabriel. Era uma figura inesperada. Uma mulher. Luciana, minha amiga de longa data, estava parada na porta, com os olhos fixos em Hugo. Ela parecia calma, mas havia algo no olhar dela, algo que me dizia que ela sabia mais do que estava parecendo. Ela tinha algo nas mãos. Hugo olhou para ela, surpreso e um pouco assustado. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz vacilante. Luciana avançou com determinação que eu nunca tinha visto nela.
Estou aqui para garantir que Carla não esteja sozinha. E se você a tocar, vai se arrepender profundamente. Eu olhei para ela sem palavras. Luciana não estava aqui apenas para me apoiar. Ela estava aqui para me salvar. Algo dentro de mim, uma sensação de esperança começou a brotar. Eu finalmente tinha alguém ao meu lado, alguém que me entendia, que estava disposta a enfrentar Hugo. Hugo se virou para os homens que o acompanharam, dando-lhes uma ordem que eu não podia ouvir, mas pude perceber. O ar na sala se tornou mais tenso, como se algo estivesse prestes a explodir. O medo estava ali, mas também havia algo de poder que eu nunca imaginava experimentar. A batalha estava prestes a começar e eu não sabia como ia terminar. Mas uma coisa eu sabia. O meu ciclo com Hugo estava prestes a chegar ao fim. O que aconteceria depois? Eu não sabia. Mas uma coisa é certa. O destino estava finalmente nas minhas mãos. O ar estava pesado com a tensão, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Hugo, furioso, encarava Luciana, que permanecia firme na porta, o cabo de vassoura em mãos como se fosse a única coisa que ainda podia me proteger. A sala parecia estreitar ao nosso redor e eu podia ouvir minha respiração ofegante, meu coração batendo descompassado como se tentasse escapar de um destino sombrio. Eu não sei o que você pensa que está fazendo aqui, Luciana, Hugo rosnou, mas sua voz estava cheia de incerteza agora. Ele nunca tinha visto Luciana assim. Sempre fora a esposa submissa, sempre o apoio em segundo plano. Mas ela não era mais aquela mulher. Ela havia se transformado diante dos meus olhos e eu comecei a perceber que não estava sozinha. A coragem que eu sentia dentro de mim era também a dela, refletida. Luciana deu um passo à frente. Eu não tô aqui para te dar uma chance, Hugo. Eu tô aqui para te tirar de dentro dessa casa e de dentro da vida dela. Não tenho medo de você. Hugo olhou para os dois homens ao seu lado e seus olhos queimaram com uma raiva ainda mais profunda. Ele parecia se transformar diante de mim, como se uma besta estivesse prestes a emergir. A sensação de perigo era palpável, como se o mundo fosse desabar a qualquer momento. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente, desta vez com uma força que me fez dar um passo para trás. Eu não acreditava no que via. Gabriel. Ele estava ali, mas algo estava diferente. Ele não parecia mais o homem calmo e gentil que eu havia conhecido. Seus olhos estavam frios, implacáveis. Ele não estava mais ao lado de Hugo. Ele estava ao meu lado. Isso tem que acabar agora, Gabriel, disse ele com uma voz que parecia vir de um lugar profundo, sombrio. Ele estava sério, e algo nele havia mudado. Seus olhos, normalmente suaves e compreensivos, estavam agora impenetráveis, como se soubesse algo que os outros não sabiam. Hugo parou por um momento, surpreso, mas sua raiva logo deu lugar ao medo. Ele olhou para Gabriel com um nervosismo que ele jamais havia demonstrado antes. Ele estava começando a perceber que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o quê. "O que você quer, Gabriel?" Hugo perguntou, a voz trêmula, e por um momento ele pareceu menor, mais fraco. Ele não era mais o homem de fé inabalável que pregava sobre submissão. Ele era agora um homem com medo. Foi nesse momento que a surpresa final veio. Eu estava esperando que o confronto entre Hugo e Gabriel fosse se intensificar, que Luciana fizesse o que fosse necessário para me proteger. Mas em vez disso, algo cortou o ar. Uma voz conhecida, mas inesperada, interrompeu o silêncio. "Eu posso." Eu olhei para a porta completamente atônita. Hugo se virou para ver quem tinha falado e seu rosto ficou pálido ao reconhecer quem estava ali. "Quem? Como? Você..." Era a Lúcia, minha mãe. Eu não sabia que ela tinha chegado até ali, mas estava diante de mim agora, com uma expressão calma, mas implacável. Ela entrou na sala com um passo decidido e sua presença foi como um raio, iluminando a escuridão que nos cercava. Ela não era mais a mulher que eu me lembrava da minha infância. Ela era mais forte, mais segura, e algo no olhar dela me dizia que ela não estava ali para negociar. Hugo, que sempre usou o peso da sua autoridade para manipular todos ao seu redor, agora estava diante de uma força imensurável que ele nunca tinha imaginado.
Minha mãe. Ela se virou para mim com um sorriso suave. Você tá pronta, filha. Chegou a hora de dar o passo final. Minha mãe estava em pé, firme e resoluta, seus olhos mirando diretamente os de Hugo. Eu ao seu lado sentia um misto de alívio e incredulidade. A força dela, que eu sempre soube que existia, agora estava se fazendo presente de maneira inegável. Ela não estava mais disposta a se calar. Não estava disposta a me permitir continuar sendo prisioneira. E Hugo sabia disso. Porém, a verdade que se revelava naquele momento era muito maior do que eu poderia imaginar. O controle que Hugo exercia não estava restrito apenas a mim, à nossa casa. Ele tinha uma rede de manipulação e abuso, uma rede que se estendia muito além dos limites da nossa casa e eu não sabia até onde ele chegava. E foi então que, antes que qualquer um pudesse falar mais uma palavra, um som alto e incontornável cortou o ar. Sirenes. O som da sirene da polícia se aproximando foi como um alívio, mas também uma surpresa. O coração de todos na sala parou por um momento, mas logo ficou claro que a verdade estava finalmente chegando. A porta da frente se abriu, e não foi Hugo que entrou, era a polícia. Em segundos, a casa foi invadida por uma força policial coordenada. Os policiais, vestidos em uniformes táticos, se espalharam pela sala. Eu vi a surpresa no rosto de Hugo, a incredulidade. Ele parecia atônito, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Um policial se aproximou de Hugo, colocando a mão no seu ombro com firmeza e disse: Hugo Pereira, você está preso por abuso e cárcere privado. Vamos precisar que você venha conosco. A palavra cárcere ressoou como um trovão na sala. Hugo, que até momentos atrás parecia o homem no controle, agora estava sendo dominado pela realidade dos seus próprios crimes. Ele tentou reagir, tentando argumentar, tentando gritar que aquilo era uma conspiração. Mas a voz dele não passou de um murmúrio diante da força da polícia. O policial segurou ele mais firmemente. Eu não sei o que vocês estão falando. Eu sou um homem de Deus. Isso não faz sentido. Mas nada disso impediu a polícia de agir. Hugo foi algemado com uma facilidade que me fez engolir seco. Ele não estava mais imponente, não estava mais em controle. Ele estava vulnerável, uma figura caída, incapaz de se defender diante da verdade que agora vinha à tona. A polícia não estava ali só para prendê-lo. Ela estava ali para desmantelar uma rede que Hugo havia construído durante anos, escondendo seus crimes atrás do manto de líder religioso. Eu sabia que algo muito maior estava em jogo, algo que eu ainda não entendia completamente. Mas à medida que os policiais vasculhavam a casa, algumas palavras começaram a fazer sentido. Cárcere privado, mulheres em cativeiro. E então, o policial que estava à minha frente se aproximou mais uma vez, e a seriedade no seu olhar fez meu estômago gelar. Encontramos mais. Encontramos um porão embaixo da igreja. Mulheres, muitas mulheres. Estavam presas lá, sob a sua supervisão, Hugo. Meu corpo fregeu. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Mulheres, presas, na igreja de Hugo. Ele tinha sido responsável por algo muito mais sinistro do que eu podia imaginar. Aquelas mulheres, que provavelmente tinham sido vítimas de suas promessas de salvação e manipulação, estavam agora sendo resgatadas, uma a uma, do seu cativeiro. Hugo, que até aquele momento tentava lutar, começou a se bater, a resistir. Ele não queria acreditar no que estava acontecendo. Mas a polícia não estava ali para escutar suas palavras, nem para esperar que ele se rendesse. As evidências eram claras. Ele não tinha mais como escapar. Você vai pagar por tudo isso, Luciana murmurou, sua voz firme. Ela estava ao meu lado, mas agora parecia como uma guardiã, uma testemunha do fim de um ciclo sombrio. Hugo foi puxado para fora da casa e levado em direção ao carro da polícia. Seus comparceiros, que ainda estavam ali, olhando com impotência, foram igualmente algemados e levados. O som da sirene se afastando parecia simbolizar o fim de uma era de abuso e mentira. Dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia foi despertado. Liberdade. A liberdade finalmente estava ao meu alcance. O que antes parecia ser uma vida sem saída, agora estava se desmantelando.
cada uma das mulheres que Hugo mantinha sob seu controle finalmente teria uma chance de recomeçar. Eu olhei para minha mãe e ela me olhou de volta, um sorriso suave no rosto. Você tem uma nova chance, filha. Nós temos uma nova chance. Eu olhei para a porta, vendo Hugo sendo levado para a viatura. O homem que eu tinha temido, o homem que tinha controlado minha vida, agora estava sendo levado como todos os monstros que acreditam que sua força pode dominar os outros. Eu sabia naquele momento que eu tinha superado o maior medo da minha vida. O ciclo de medo e manipulação havia chegado ao fim. E no fim, a justiça finalmente venceu. Hoje, aos 85 anos, sinto-me tranquila com a paz que não conhecia antes. Em momentos como este, quando o sol toca a água do mar e o vento acaricia o meu rosto, sou grata. Grata pela liberdade que conquistei, pelo amor que aprendi a me dar e pelas lições de vida que, apesar de dolorosas, me tornaram quem eu sou. O inferno pode estar em muitos lugares, mas a verdadeira salvação, a verdadeira paz, vem quando nos livramos do medo e do controle. E hoje eu sou livre. Agora que o ciclo de medo e manipulação chegou ao fim, é o momento de você também tomar o controle da sua própria vida. Nunca se esqueça, você tem o poder de mudar sua história. Se você se sentiu inspirado por essa jornada, compartilhe esse capítulo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Se você está passando por situações difíceis, saiba que a liberdade começa com um único passo. Não deixe o medo definir sua vida. Acredite no seu valor e na sua força. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada de superação.